E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de Death Note, em específico em relação ao Light ter virado Shinigami. Então se vocês curtirem a ideia do vídeo, já deixem um like, né? E bom, pra quem não conhece, Death Note é um anime que consiste em um adolescente de mais ou menos 17 anos que acaba tendo raiva do mundo que ele vive por haver muitos criminosos que acabam tirando a vida de pessoas inocentes. E aí meio que ele acaba recebendo Death Note, né, que na tradução é Caderno da Morte, e ele começa a notar nome de criminosos, né? E é sobre ele que eu vim falar, é a teoria em relação a ele, que possivelmente ter virado um Shinigami no final do anime. Bom, e pra quem não sabe o que é Shinigami, resumindo, Shinigami é uma entidade sobrenatural da mitologia japonesa. E no anime, eles que são o verdadeiro dono do Death Note. Bom, falando agora da teoria, vamos para os primeiros episódios, né, de Death Note, onde aparece o Ryuki. O Ryuki aparece 2 dias depois do Light ter encontrado o Death Note. Ele meio que é o verdadeiro dono daquele Death Note, e ele acaba se impressionando só pelo Light ter escrevido tantos nomes em tão poucos dias. E isso meio que acaba tendo um certo tipo de argumento, já que nos Shinigamis eles falam de uma maneira como se Shinigamis não tivesse motivo para escrever tanto nome em tão pouco tempo. Ele acaba fazendo isso em mais ou menos 2 dias. Tipo, não é um argumento meio válido, mas continua sendo um argumento porque meio que o Light ele acaba matando várias e várias pessoas em tão pouco tempo, tipo, sem dó. Bom, agora falando, né? Vamos para o último episódio, que é a OVA de Death Note, que é após a morte de Light. Aparece o Shinigami, que pode ser supostamente o Light, aparece o Shinigami. E esse Shinigami usa um paletó, e paletó é uma característica comum do Light, já que na grande maioria dos episódios o Light sempre aparecia com um paletó. E o paletó que o Shinigami usava era um preto, e o paletó preto foi o paletó que o Light usou quando morreu. Ou seja, ele morreu com um paletó preto e o Shinigami apareceu com um paletó preto. E o Shinigami usava uma gravata vermelha na testa. E gravata vermelha era geralmente a gravata que o Light mais usava no dia a dia. Ou seja, é uma coincidência bem interessante. E também o cabelo do Shinigami era o cabelo de coloração marrom, que é a cor do cabelo do Light. E para complementar, o Shinigami ele mancava do mesmo lado que o Light quando levou aqueles tiros do Matsuda. Eu estive falando com uma amiga minha sobre esse assunto do Light ter virado um Shinigami, e ela acabou citando que naquele momento quando o Light começa a dar aquela risada meio que psicopata, o olho dele começou a ficar vermelho. E o Light ele nunca fez o acordo com os olhos, ou seja, aquele olho vermelho poderia ter sido só uma demonstraçãozinha do que poderia ser o futuro do Light, já que o olho do Light ele é marrom e do nada o olho dele fica vermelho. E logo no momento que ele começa a dar uma risada meio psicopata, como se ele não estivesse mais ligando com nada que estivesse acontecendo ali, aí o olho dele ficou com uma coloração totalmente vermelha. O olho dele ficou totalmente vermelho. E falando agora sobre a Alpenny, que apareceu no segundo Alpenny de Death Note, aparece o Light no mundo dos Shinigamis. E Alpenny geralmente aparece coisas que podem acontecer no anime, ou seja, apareceu Light no Alpenny no mundo dos Shinigamis pode ter sido um certo tipo de spoiler mais ou menos. Então, tipo, eu acho que sim, o Light virou um Shinigami. Eu queria saber a opinião de vocês, né? Bom, infelizmente tudo que eu falei foi apenas teoria, já que o criador do anime nunca veio a público falar o que realmente aconteceu com o Light após a morte. Várias e várias pessoas acham que Light foi pro vazio, já que na regra do Death Note diz que quem usa o Death Note ou quem morre pro Death Note vai diretamente pro vazio. Mas sei lá, ou talvez seja aquelas exceções ou não, né? Eu também não posso colocar regras que talvez não existam, mas na minha opinião aquele Shinigami é sim um Light. E tipo, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixem um like caso vocês tenham gostado, beleza? E é isso aí, mano, tamo junto e falou.